Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estamos na nossa aula 7, nosso encontro 7 e mais um dia especial, mais um dia que nós vamos falar sobre como se preparar. São 31 dias para se preparar para performar em 2026. E aqui nós temos trazido um treinamento mental para você que está aqui, né? Você enquanto atleta, você enquanto pai, você enquanto mãe, você enquanto treinador, enquanto empresário. Muitas pessoas têm feito contato e estão gostando, estão sinalizando, estão dizendo, né, que estão ali engajados, e eu tenho certeza que isso vai ser importante, né, na sua jornada, na sua caminhada. E hoje nós temos um desafio muito importante. Nós vimos falando sobre vários temas, né, vinculado à mente, mas hoje nós vamos falar de algo muito poderoso, que é sobre performance, mas como alinhar o interior para sustentar a sua performance. Como alinhar o interior para sustentar a tua performance. Vamos colocar agora o lado espiritual. E aí uma grande pergunta. Wellington, mas a gente está falando de performance, você vai falar de algo espiritual, ele não soa religioso, não soa. Você pode dar o nome que você quiser, mas a gente precisa estar conectado à essência de quem a gente é. Todo atleta, todo homem que tem uma jornada, ele precisa saber de fato para onde ele está indo. E nesse caminho de para onde ele está indo, ele precisa ter um encontro consigo mesmo. E nesse encontro consigo mesmo, você vai perceber que algo te falta. Você vai perceber que o homem não nasceu para correr uma corrida sem propósito, que o homem não nasceu para correr uma corrida somente dele. O homem nasceu para uma missão, para uma jornada. E nesse encontro, você precisa ter paz, você precisa saber para onde você está indo, você precisa de uma força superior para que nessa jornada você tenha êxito, para que você tenha tranquilidade, para que você saiba que o que você faz é, envia uma mensagem para os outros que precisam estar em movimento. E esse alinhamento espiritual, ele precisa transcender porque é uma conexão entre o homem e esse ser supremo que te complementa, que te complementa. Eu vou falar de uma forma que você consiga entender, que você possa entender, mas a minha função hoje também é deixar uma mensagem que vai ser poderosa para você. Eu, durante a minha vida quanto atleta, quantas vezes eu me perguntei, tantos momentos que quando as coisas estavam todas muito bem e quando também as coisas estavam muito mal. Será que é isso? Eu nasci para fazer isso? Será que aqui é o meu lugar? Quantas vezes eu me senti sozinho, estando cheio de gente, e quantas vezes eu me senti acompanhado, estando sozinho fisicamente? Então, essa conexão do homem com o seu Deus, com o seu Criador, ela é constante. É um questionamento constante. Você vê na boca de vários atletas quando ele fala Deus no comando, Deus no controle, né? Pedir muito a Deus, quero agradecer a Deus toda a honra, toda a glória. Então, o homem, ele nunca acredita que ele consegue performar sozinho. Por quê? Porque toda vez que ele se arrisca, toda vez que ele precisa performar, ele conta com algo superior a ele. E eu quero te dizer que isso daí é apenas o desejo do homem em se reconectar com o seu Criador. Wellington, essa aula vai ficar parecendo uma pregação? Não, mas é o que eu acredito. Eu acredito que quando o homem ele se conecta com o seu Criador, com o seu Deus, ele tem paz na sua jornada. Ele não está sozinho. Ele encontra forças para superar os maiores desafios. Agora,
que faz esse homem acelerar os seus passos é acreditar que ele possui uma palavra, que ele possui uma palavra para a sua jornada. Quantas vezes, imagine uma coisa, os atletas eles se preparam para jogar em lugares onde muitas pessoas vão assistir, onde muitas pessoas vão estar. Naquele momento em que as pessoas vão estar, qual o melhor momento para que aquelas pessoas elas possam ser tocadas, para que elas possam ser alcançadas, para que elas possam ser, para que elas possam ter esperança, para que elas possam sentir-se que ter paz naquele dia. Então, uma coisa que é fundamental. Quando os atletas eles treinam, eles se preparam para um propósito, para uma missão, essa missão ela é muito mais do que simplesmente jogar futebol. É simplesmente muito mais do que performar. Não, não. É você estar alinhado quem você é e para aquilo que você nasceu para fazer. Porque, olha só, são momentos em que muitas vezes, quando você está preparando para performar, são momentos solitários. São momentos que você. Não é você treinou e você vai jogar bem. Muitas vezes você treina e você não tem o resultado que você gostaria. E o que vai fazer você persistir nessa jornada, o que vai fazer você persistir nessa caminhada, é um propósito muito maior, capaz de você entender que aquilo que você, onde você está naquele momento, e você tendo paciência, constância e movimento, você vai poder estar num lugar maior. E aí eu quero trazer para vocês aqui quatro pilares da alta performance. Quatro pilares da alta performance. Eu escrevo isso no meu livro, mas essa mensagem ela é a mensagem que eu carrego. É a mensagem que está dentro de mim. É a mensagem que vai estar nas minhas sessões, é a mensagem que vai estar nos meus atendimentos, é a mensagem que eu rego a minha vida. Primeira coisa, para você alinhar o seu interior para sustentar a performance, você precisa desses quatro pilares. O que é pilar? Pilar é aquilo que sustenta a sua performance, tá bom? Então, olha só, no primeiro dia nós falamos da mente, depois falamos sobre renovar a mente, no 3 falamos sobre identidade, no de aula 4 sobre crenças, aula 5 sobre autorresponsabilidade, aula 6 sobre disciplina e agora vamos alinhar o nosso espírito para sustentar tudo. A frase de hoje é: alta performance começa dentro, antes de aparecer no exterior. Então, fique comigo, porque essa aula é poderosa. Os quatro pilares que sustentam a alta performance, eu chamo de gratidão, entusiasmo, fé e capricho. Então vamos lá. O que é a gratidão? A gratidão não é somente você agradecer. Não. A gratidão é você reconhecer o caminho que você fez e você entender exatamente qual é o seu estado atual. Quem é você naquele momento? Wellington, eu sou um garoto que eu tenho resultados. Eu sou um garoto que eu já tive em alguns lugares, que eu já fiz algumas coisas, mas hoje eu estou exatamente desse jeito. Pois é. Quando você olha para trás, para o seu passado, como é que você olha para ele? Você agradece o caminho que você fez até aqui? Ou você vive questionando o seu passado? O que é que acontece aqui? Quando você olha para trás, vive olhando para trás, questionando o seu passado, você está de costa para o seu futuro. E o seu futuro é o movimento que você faz agora. Eu vou dizer uma coisa para você: o seu futuro, ele existe de acordo com o movimento que você faz agora, hoje. Então, a gratidão, ela é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. É o que te faz entender quem é você agora e o caminho que você fez para chegar até aqui.
E foram caminhos de desafios, foram caminhos de treinamentos, foram caminhos de superação, foram caminhos de provas, de avaliações, de muitos desafios, mas que te trouxe para este lugar. Então, ao invés de você viver reclamando do passado, murmurando do passado, ah, se fosse desse jeito, ah, se eu tivesse, ah, não, não, não. O jogo começou agora. O jogo começa quando você decide. Quando você decide com autorresponsabilidade tomar decisões que vão alinhar o seu futuro. Agora, o segundo pilar da alta performance é entusiasmo. Entusiasmo. E o que significa entusiasmo? Entusiasmo não é empolgação, entusiasmo não é euforia, entusiasmo não é você estar motivado, entusiasmo é você estar cheio de Deus dentro de você. É uma conexão direta com quem você é, o que você nasceu para fazer, e é um estado de paz entre você e o seu Criador. Talvez você conheça vários princípios, e talvez você tenha princípios poderosos, que são crenças poderosas e que têm te ajudado a chegar até aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa: os princípios bíblicos, os princípios direcionados por Deus, são princípios que vão deixar um legado através de você. São caminhos que o Senhor ele preparou de segurança para o que você fizer e como você fizer, aquilo venha trazer retorno para a tua vida, para através da tua vida alcançar outras pessoas. Então é um caminho seguro. Por quê? Porque nessa jornada vão tentar te distrair com várias coisas. E estar seguro que você está sendo movido por um propósito maior é a paz que o homem precisa. É a paz que o atleta precisa. É a paz que a mulher precisa para seguir nessa jornada. Eu tenho certeza que para ter sucesso nessa jornada, você conta com Deus. Você pede para Deus. Você torce para que as coisas aconteçam e muitas vezes você citou: Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Se for da vontade de Deus. Então, olha só, já existe, mesmo que inconsciente, uma conexão entre o homem e Deus. Mas essa conexão, ela só você precisa entender que é um grito interno, espiritual e um desejo de estar realmente conectado com este Criador. Porque eu sei como é essa jornada. E eu sei como é passar essa jornada bem acompanhado. Então, olha só, o entusiasmo é você fazer bem feito, com muita vontade, com muita alegria, servindo a um propósito maior. Independente se você tem vontade, se aquele dali é o melhor momento para você, se você está triste, se você está alegre, o propósito ele é muito maior do que isso. O propósito é o que você nasceu para fazer. Eu acredito que quando Deus me criou, Ele já me criou para um propósito, para uma jornada, para um caminho exclusivo. E esse caminho exclusivo, meu amigo, você precisa descobrir qual é o seu. Todas as vezes que nós estamos em sessões, que eu tenho uma conversa com os pais, que eu tenho uma conversa com o atleta, primeira coisa que eu alinho é, olha só, existe uma história individual de cada um. Não é porque aconteceu com fulano que vai acontecer com você. Existe o seu caminho. Eu não sei se você se tornará um jogador de futebol, mas eu sei que enquanto você se prepara para ser um atleta, você se prepara para a sua jornada. Muitas pessoas começaram no futebol e queriam ser jogador de futebol e hoje flui, né? Serve ao futebol em outras áreas.
mas começou com o futebol. E você também vai ter a oportunidade de, quanto mais você avança, mais decisões você vai ter que tomar. Então a melhor coisa é você ter paz com Deus, porque Ele já conhece o teu futuro, porque Ele já sabe, Ele já esteve lá. E para isso você precisa do outro pilar. Além do pilar gratidão, do pilar entusiasmo, você precisa do pilar de fé. E aí cara, jogar futebol, ser jogador de futebol sem fé é muito difícil. Porque fé não é só acreditar que pode dar certo para você. Fé é você acreditar que já deu certo para você. Anote isso porque isso é importante. Fé não é você acreditar que as coisas vão dar certo para você. Fé é você acreditar que as coisas já deu certo para você. Fé não é uma linha de chegada. Fé é uma linha de partida. Quando você tem fé, você compreende que a sua preparação ela é o suficiente para você fazer aquilo que você não controla, mas entregar a Deus aquilo que Ele controla. Então você não está só, você não está sozinho. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você está fazendo sua parte, Ele já fez a dele. Então imagine, quando você tem essa consciência, você tem uma resposta na sua boca. E a fé tem uma voz. A fé fala. Então, quando você diz, olha, vai acontecer, eu estou preparado, eu estou melhor a cada dia, você pode falar isso sem fé, não é verdade? Você pode falar isso sem fé e vou falar para você, funciona no teu corpo. Mas quando você fala em fé, não funciona somente na sua fisiologia, funciona para a tua vida. É uma energia de dentro para fora, capaz de modificar o ambiente, capaz de modificar o que você pensa, o que você sente, capaz de influenciar as pessoas em sua volta, capaz de influenciar os ambientes. Então, gratidão, entusiasmo, fé. Certeza e convicção daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Mas o Wellington, o cenário não está favorável. Mas eu continuo, eu persevero, eu aumento a intensidade, eu continuo crendo. Isso vai ser resposta para muitos momentos difíceis. E agora vamos para o quarto pilar. Lembre que a gente está falando dos pilares que sustentam a alta performance. Estamos falando de auto performance, auto com, né? Gratidão, entusiasmo, fé e agora capricho. Capricho, eu pego a frase emprestada do filósofo contemporâneo, o Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, que diz: capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem agora, para quando chegar no lugar melhor, você poder fazer melhor ainda. Capricho é você fazer o seu melhor agora, hoje, já, com o que você tem, onde você está, com as pessoas que estão contigo, para quando você chegar no lugar melhor. Sabe aquele lugar que você acredita? Sabe aquele lugar que você está se preparando? Você poder fazer melhor ainda. Muitos atletas, quando você pergunta qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, está na ponta da língua. Aí pensa, todo mundo gostaria de jogar nos grandes, nos melhores clubes. E tá tudo bem você querer jogar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua preparação hoje está no nível de alguém que quer estar neste lugar? Se a sua preparação hoje está no nível de alguém que quer chegar nesse lugar, então você já entendeu que começou, que a sua jornada até chegar nesse lugar incrível, ela começa agora. Você não é pego de surpresa.
Você está treinando por um objetivo maior. Então, por exemplo, eu tenho aqui um mural de sonhos, um mural de objetivos. E nesse mural de sonhos, esse mural de objetivos, é o lugar onde eu quero chegar, é o que eu quero ter, é o que eu quero fazer. Então, todos os dias eu me movo nessa direção. Eu me movo para este lugar. As minhas decisões já estão tomadas porque é lá que eu quero estar. Então, tudo que eu provoco, tudo que eu movimento é para estar neste lugar e para chegar e alcançar o meu objetivo. Para isso, eu sou grato por tudo que eu tenho agora. Eu tenho entusiasmo. Olha eu aqui. Hoje é meu aniversário. Hoje eu faço 44 anos. Quando você vê esse vídeo, você vai lembrar. Então, hoje é meu aniversário. Eu não tive a melhor noite. A gripe está tentando me pegar, mas eu estou aqui. E por que eu estou aqui? Porque o propósito é muito mais forte do que eu sinto, do que o que eu quero, do que o que eu penso, do que as minhas vontades. Eu estou indo para um lugar maior. E eu falei para você, esse ano eu vou escrever 2 livros e um dos livros está sendo escrito agora, enquanto nós conversamos. Então, gratidão, entusiasmo, fé e capricho. Se você gostou, faz um joinha, curte esse vídeo, comenta, já espalha aí para alguém e diz que está sendo legal. Então agora eu tenho um desafio de em 5 minutos a gente concluir aqui esta aula que está muito legal. Olha só, galera. A alta performance começa no interior antes de aparecer no exterior. Provérbios 16:3 diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor, tudo que você faz, tudo que chegar às tuas mãos, tudo que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você já entendeu? Ele não vai fazer. Já está feito. Você só precisa se colocar em movimento. Ele precisa que você desenvolva habilidades agora para o lugar que você está indo. Então continue, persevere, mas tenha uma visão clara de para onde você está indo e de quem está te sustentando. Então, olha só, 3 pontos importantes que a gente está falando aqui em Provérbios, né? Primeiro, um alinhamento espiritual, ele gera direção. Quando você se consagra, quando você se dedica ao seu Criador, você tem resposta, você tem direção e você tem uma palavra de sucesso, você tem uma palavra de resultados garantidos, beleza? E eu vou dizer para você, a melhor direção, o melhor resultado não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Deus já preparou para você. É o que ele já preparou para você. Então, o alinhamento espiritual gera direção. Outra coisa, Deus, o Deus que você chama todos os dias, o Deus que você fala, ele não trabalha apenas para o resultado, mas ele trata o teu caráter. Ele trata o seu caráter. Por exemplo, você sonha em chegar em um lugar, não é verdade? Deus, ele te prepara para quando você chegar naquele lugar. Porque você tem que chegar na sua melhor versão. Você tem que chegar lá o melhor que você pode. Obrigado pelos parabéns. Obrigado, obrigado. Quando o interior está alinhado, quando o interior está alinhado, as decisões ficam mais claras. Com certeza, porque você tem paz. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não entenda agora, mas eu peço a Deus que você entenda, que você perceba agora. Você não é somente as suas emoções. Você não é somente a sua alma. Você também não é somente o seu corpo que você vê. Você não é a sua alma, né? A sua inteligência, a sua mente, a sua vontade que você sente, mas que você não vê. E você também não é somente o seu corpo que tem vontades, mas que você vê. Você é um espírito que habita em um corpo e que possui uma mente, uma alma. Você é um corpo, você é um espírito
que habita em um corpo e que possui uma alma, uma mente, vontades, inteligências, sentimentos, mas você é espírito. Um atleta desalinhado espiritualmente perde o foco, perde a paz e perde a constância. E ele vai se apegar a vícios. Vícios é uma transferência, é uma fuga para um caminho de dopamina, um caminho é, passageiro, mas um caminho para estabilizar aquele sentimento que ele não sabe lidar. Mas somente ele alinhado espiritualmente, ele tem foco naquilo que ele quer, ele tem paz na sua caminhada e aí ele consegue fazer com constância. Você está vendo? Porque alinhar o espírito, ele vai ser fundamental no seu rendimento. Eu não estou dizendo para você ser crente, eu não estou dizendo para você ir para uma igreja, eu estou dizendo para você conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus Cristo. Você, para conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus Cristo. Eu respeito a sua religião, não tem problema. Segue a sua religião, mas conheça Jesus. Conheça. Faz esse desafio com você mesmo e você vai perceber. Porque na palavra que eu escolho, que eu creio, que eu acredito, e se você está nesse treinamento, você sabe que você foi convidado para ouvir um treinamento mental alinhado à Bíblia, ao coach, à neurociência e à neurosemântica. Foi esse o convite. E vocês estão aqui. Então, lá na Bíblia, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus sem passar por mim. Então, independente da sua religião, conheça Jesus, conheça Ele. Espiritualidade, olha só, a espiritualidade não é uma religiosidade. Espiritualidade não é uma religiosidade, é uma conexão, é uma direção, é uma consciência de quem você é, de quem Deus é. O espírito alinhado influencia as suas emoções, influencia seus pensamentos, influencia suas escolhas. E se influencia seus pensamentos, se influencia suas emoções e se influencia suas escolhas, então está totalmente ligado à sua performance, ao seu rendimento, ao seu desenvolvimento. Pressão, medo e ansiedade aumentam quando falta esse alinhamento interior. Uma pessoa sem fé é uma pessoa com medo, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa pressionada, não é verdade? Uma pessoa sem fé, sem uma conexão com o Criador, sem realmente acreditar, sem conseguir erguer a visão e enxergar além do que ele está vendo. Ele é uma pessoa pressionada, é uma pessoa com medo e uma pessoa ansiosa. A paz, a verdadeira paz, você tem neste alinhamento. Você e Deus, através de Jesus. Começar o dia alinhando a sua mente e o espírito é fundamental, porque silêncio, conexão com você mesmo, oração, conexão você e Deus, e reflexão, refletir sobre este momento, sobre o que você falou com ele, sobre o que ele falou com você, buscar uma direção antes de agir. Olha só, isso aqui já tem uma grande mensagem. Você não se sente só. Você tem alguém que você pode confessar, que você pode falar. Jesus é melhor do que qualquer psicólogo, é melhor do que qualquer treinador, é melhor do que qualquer coach, é melhor do que qualquer líder espiritual. Com ele você pode se abrir. Com ele você pode falar quem você é, o que você sente, quais são os seus medos, porque ele não vai te rejeitar. Ele vai te abraçar. Ele vai te dar colo quando você vai precisar. Ele vai te motivar quando você precisar. E ele vai estar contigo em todos os momentos. Antes de agir, você tem se alinhado ou apenas reagido? Você toma uma decisão, só faz reagir, ou você
se alinha primeiro ao seu propósito antes de agir. Olha quantas coisas é importante, né? Então, uma pergunta: o que tem tirado a tua paz hoje? O que tem tirado a sua paz hoje? Escreve no papel. O que tem tirado a sua paz hoje? Você consegue pegar isso que tirou a sua paz e entregar para Deus? Falar, Senhor, com isso aqui tá pesado. Isso aqui tá tirando minha paz. Eu agora vou pegar isso que tá pesado, vou te entregar nas tuas mãos, porque esse fardo tá pesado. E agora eu vou correr com velocidade. E consciente que eu entreguei isso pro Senhor. Você consegue fazer isso agora? Você consegue fazer isso? Você consegue hoje escolher alinhar o seu coração antes de tomar as suas decisões? Você consegue tomar uma decisão alinhando o seu coração a Deus através de Jesus? Quando o espírito está alinhado, a mente se organiza e a performance se sustenta. Isso é poderoso. Quando o espírito está alinhado, a mente se organiza e a performance se sustenta. Isso é fundamental para a nossa próxima aula. Na próxima aula é algo poderoso, tá? É a saúde mental do atleta. Então já compartilha esse vídeo, porque amanhã nós vamos falar sobre a saúde mental do atleta. Para você performar, é importante você ter saúde? É importante você entender como funciona a tua mente? Fazer boas escolhas, trazer boas influências e bons lugares é fundamental para o seu crescimento, é fundamental para a sua jornada e é fundamental para a sua performance.